noite, caro Walter. Boa Bom noite, te ver, Francisco. meu amigo. Tudo bem com você? Graças a Deus, gente. Tudo bem com vocês também, Maria Lúcia, Francisco. Que Chegou Deus agora. nos proteja nessa noite. Quero, em primeiro lugar, agradecer a você a boa vontade de ter aceito a proposta da Paula, né? Assim, de uma forma tão em cima da hora. Então, nós estamos muito felizes. Seja muito bem-vindo. Receba nosso abraço carinhoso, pela consideração de você ter aceito estar aqui com a gente, que nos alegra e muito. É uma honra conhecer o caro Walter. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, viu, Paulo? É uma honra tê-lo conosco para essa palestra. Obrigado, Francisco. Obrigado, Maria Lúcia. O prazer é meu. A gente espera ter um desempenho para poder trazer alguma coisinha para a gente trocar uma ideia junto. Obrigado, viu? Tá bom. Então, nós vamos sair, vamos deixar você à vontade, tá? É a palestra. E no final da exposição, a gente pede, se possível, você faça a prece final, assim que terminar a sua exposição, tá ok? Então, Ok. você já pode começar, a palavra é sua, tá bom? Tá bom, combinado então. Bom, amigos, boa noite. Boa noite. É um prazer aqui estar com vocês, aqui pela primeira vez. Obrigado ao Francisco. E um grande beijo na Paula Guimarães, que vai ficar devendo para vocês, a grande Paula Guimarães. Não sei se vocês já conheceram a Paula, já tiveram experiências de palestras com ela, mas é uma pessoa maravilhosa, carismática, simpática, conhecedora da espiritualidade, do assunto, de uma maneira muito gostosa, muito profunda. E nós trabalhamos juntos, já tivemos o prazer de trabalhar junto em algumas ocasiões, e a gente sabe que ela realmente nos faz uma companhia imprescindível quando está junto, né? Uma pena nesse momento ela ter tido um problema pessoal de não poder comparecer. Com certeza vocês perderam de não estar com ela, mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue bater o papo um pouquinho com vocês, porque quando a gente diz a respeito de Jesus, a gente é sempre intuído pela espiritualidade e nossos guias estão sempre presentes. Então, o que eu peço, como primeira coisa nessa noite, em que a gente está dando cobertura para a Paula e trazendo de maneira importante essa companhia aí com vocês, é que nossos guias estejam próximos e que nós sejamos todos ouvidos e com a possibilidade que nossa intuição esteja realmente aberta. Porque, na realidade, uma palestra não é bem uma palestra, né? Na realidade, é um bate-papo, porque eu falo daqui, vocês pensam daí. E vocês, às vezes, têm possibilidade também, através aí do StreamYard, de se manifestar. Então, a gente pode colocar algumas trocas de informações. E, de qualquer maneira, se não for uma troca de informação perceptível, eu tenho certeza que essa rede que nos envolve, esse conhecimento que é passado de uma pessoa para outra, essa energia que se desprende, não só da palavra emitida, mas sim da presença e da evocação de um tema como, tão importante como esse, essa energia ela chega em todos os lares presentes. Então ela abrange a nossa casa, o nosso quarteirão, o nosso bairro, né, com certeza com muita intensidade, da mesma maneira como que se faz um evangelho no lar, né? O que se diz de quando se faz um evangelho no lar? Quem são beneficiados? Todos em torno. A energia se expande. Se pensarmos na energia que nós temos e produzimos, uma coisa absurda, né? A gente conhece algumas pessoas, como o Dr. Paulo César Frutuoso, que acaba de lançar seu 7º livro a respeito de câncer e espiritualidade. Ele fala muito isso. Ele fala a respeito ele faz um cálculo do peso dele em energia, transformado em energia. Então, o peso dele transformado em energia faria, por exemplo, a criação de determinados mundos de tamanho energia nós temos dentro de nós, né? Então, a gente sabe que essa energia tece uma teia. E essa teia, na física quântica, é chamada hoje em dia de entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico é aquilo que acontece agora, por exemplo, entre nós. Então, eu estou batendo um papo com vocês, você está me ouvindo, e existe uma empatia de ideias, ou existe alguma coisa que eu falo que desperta em você alguma coisa. Então, esse entrelaçamento, você pensando em mim, falando alguma coisa, você também me atinge.
Então, nós convivemos dentro de uma verdadeira teia. Por isso que em inglês o termo que se usa é network, né? Network significa isso, é o trabalho dentro de uma rede. E é isso, no final das contas, é isso que nós fazemos. Eu trabalho dentro de uma rede o tempo todo, não aqui, não necessariamente numa rede online, numa rede pela internet, mas numa rede pessoal, dentro do trabalho, dentro da escola, dentro de casa, né? Dentro das nossas relações, a gente tece redes de relacionamento. E a nossa influência faz com que essas redes se modifiquem. Então, não são redes fixas, são redes móveis que o tempo todo estão sujeitas e abertas à energia das pessoas que convivem com a gente. Agora, será que só pessoas que convivem com a gente? Acho que não. Quantas vezes a gente pensa, por exemplo, numa mãe que tem um filho que mora fora, ou uma mãe desperta num momento de agonia e diz: Meu Deus, alguma coisa está acontecendo com meu filho, minha filha. Então a gente sabe que está acontecendo o quê? É um entrelaçamento quântico. É a energia dessa mãe que está captando uma mensagem do seu filho. Não é uma mensagem falada, não é uma mensagem pensada, é apenas uma mensagem sentida que chega para ela através de uma comunicação energética da qual ainda nós não temos essa familiaridade. E essa familiaridade vai vir com o tempo. Nós vamos evoluindo, vamos melhorando de maneira lenta, a cada encarnação. Sabemos que o Consolador nos trouxe a ideia da pluralidade das vidas, né? Então estamos aqui de passagem, como a gente já está acostumado bastante a dizer, e que isso é uma escola. Essa escola vai nos trazendo, pouco a pouco, de maneira lenta, o ensinamento, o crescimento, as noções de moral, as noções do que é certo, o que é errado. Porque quando, no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está, né, o nosso conhecimento, onde sabemos se estamos certo ou não, a resposta do Espírito está dentro da nossa consciência. Ou seja, nós somos seres já informados. No nosso chip já existe a informação do que é certo e o que é errado. E por isso temos obrigação de ser referência. Então, por isso, à medida que vamos evoluindo, não evoluímos só para nós. A gente não está inserido dentro desse contexto, desse grupo familiar, desse grupo social, desse grupo profissional. Então, nós estamos com uma responsabilidade com os irmãos também. O nosso desenvolvimento impacta na vida dessas pessoas. Então, o que a gente faz, que mexe um átomo dentro da nossa vida, também vai mexer um átomo dentro da vida de diversas pessoas. Então, pensemos que somos exemplos ambulantes. O tempo todo, aquilo que nós fazemos, o tempo todo, a maneira com que nós nos comportamos, faz com que as pessoas nos observem, sem que a gente perceba. A gente pode estar sozinho num lugar e se comportar de uma certa maneira, então a gente sabe que tem pessoas sendo influenciadas pelos nossos atos. Então, dentro da doutrina espírita, a gente sabe que o exemplo arrasta, né? O que significa o exemplo arrasta? Significa que aquilo que fazemos é mais importante do que aquilo que falamos, né? Então, essa já é uma grande máxima conhecida dentro do espiritismo. E por que essa introdução eu estou dizendo para vocês? Porque a gente sabe que Jesus Cristo, que foi o espírito mais iluminado, de maior grau de evolução, que já tivemos presentes de maneira encarnada nesse nosso planeta Terra, que hoje se encontra ainda com uma fase de regeneração, expiação e provas para a regeneração, né? A gente fala muito a respeito disso. Então, o que seria essa transição? Como que é feita essa transição? Será que é simplesmente on-off? Liga um botão? Hoje nós estamos na fase de expiações e provas. Então depois que alguém baixou o botãozinho ali do off, desligou expiações, a partir de hoje, às 24 horas, eu comunico que o planeta Terra entrou no mundo de regeneração. Será que é assim? Acho que não, né? Eu acho que é uma coisa lenta e gradual. E essa coisa lenta e gradual, ela vai acontecendo. E vai acontecendo para cada um. Vai acontecendo para cada um de maneira particular e própria, cada um a seu tempo, cada um com a sua maturidade, cada um com o seu estágio de evolução. Então não é à toa que nós temos diversas oportunidades para resolver nossos problemas dentro dessa vida, dentro dessa encarnação. E dizemos sempre o quê? Que a melhor encarnação qual é? É agora. Essa é a melhor vida que nós temos. Por quê?
Porque estamos nela. Se estamos nela, temos como modificá-la. Temos a graça de ter recebido esse corpo mais uma vez. Então estamos presentes aqui para quê? Para que sigamos a doutrina de Cristo, para que sigamos o que o Evangelho nos dita. Se o Evangelho nos dita certas máximas, certas leis, é porque elas vieram do Mestre, daquele que nos acompanha, daquele que nos criou em termos de planeta, em termos de casa. Nossa casa foi criada por Jesus Cristo. Ele é o Mestre desse planeta e o gerente absoluto da criação. Deus cria as almas, Deus cria os espíritos, Deus é o Pai da criação. E Jesus Cristo é o responsável pelo nosso orbe. Então sabemos que a cada alguns orbes, a alguns planetas, existem regentes, pessoas, como a hierarquia de uma empresa. Então, para a gente ficar mais fácil para a gente entender, por exemplo, então, uma das premissas do Espiritismo também não dizemos que é a vida em outros planetas. Então, nós, como espíritas, cremos que existem vidas em outros planetas. Não vidas como a nossa, talvez não com esse corpo, dessa maneira, com essa aparência, mas existem vidas, sim, em planetas mais atrasados e menos atrasados. E esses planetas têm os seus responsáveis. E do nosso planeta, Jesus Cristo é o responsável por nós. Então, a Terra tem um cálculo que os cientistas fazem que deve ter sido criada em torno de 5 bilhões de anos atrás. Então, vocês imaginem, se Jesus ele é o mestre e o tutor desse planeta há 5 bilhões de anos, sendo ele que criou isso, imagine que há 5 bilhões de anos atrás, ele já tinha o grau de iluminação que nós falamos e estudamos hoje. Imagina como o tempo é relativo. O tempo é relativo. Quantos anos você tem? Você tem 20, 30, 50, 70, 80? Quanto é isso dentro de 5 bilhões de anos de criação do nosso planeta? Né? Então a gente não pode ser muito apressado, a gente não pode ser muito sedento de que a coisa aconteça de maneira rápida. Então a gente tem que ter tempo, dar tempo ao tempo. Agora a gente tem que se dedicar também, porque as coisas não caem do céu, né? É igual aquela historinha que contam que uma pessoa muito religiosa, ela se sentiu numa situação muito difícil, por exemplo, numa enchente, em que o bairro dela todo encheu. Choveu, 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 o bairro dela encheu, a casa encheu, aí ela foi para o teto, né? Aí ficou rezando, Senhor, Deus, me ajude, me dê forças para se salvar dessa situação, né? Aí foi rezando, rezando com muita fé, com muito fervor, né? E aí aconteceu o quê? Chegou uma pessoa com um caiaque, com uma canoa ali embaixo, e falou, vem, desce aqui, eu te levo, desce que eu te levo. Aí a pessoa falou, não, obrigado, irmão, obrigado, segue seu caminho, Deus vai me ajudar, vai me tirar daqui, né? Aí, tá bom, continuou rezando, continuou chovendo, e a água subindo, né? Aí aconteceu uma outra situação, ele também agradeceu. Um determinado momento passou o bombeiro com um helicóptero e falou assim, Senhor, venha, vamos jogar corda para você subir, né? Você precisa sair desse telhado, vai ser inundada a sua casa. E ele, não, obrigado, obrigado, Deus vai me salvar, muito obrigado, eu sou crente nisso, em que Deus nos salva, né? E o que aconteceu? Subiu a água e essa pessoa foi engolida pela água. Infelizmente, essa pessoa desencarnou naquele momento, né? Bom, quando chegou lá no céu, vamos falar como sendo o céu que ele tinha direito a chegar, né? Já é uma outra história, uma outra palestra, para onde a gente vai depois do momento desse, né? Então vamos dizer que ele foi para o céu dele, ele acreditava que ia para o céu. Aí ele falou, puxa vida, Deus não existe, Deus não me protege, né? Aí começou a blasfemar, a falar uma série de coisas, até que chegou um representante do pai e disse, escuta, por que você não aceitou a canoa? Por que você não aceitou a ajuda do seu irmão? Por que você não aceitou o bombeiro que te levasse embora? Ele falou, porque Deus ia me salvar. Mas Deus, meu amigo, age através dos homens. Então, esta era a atitude que você tinha pedido. Você teria se salvado, você teria continuado o seu plano encarnatório. Então, a gente também não pode agir dessa maneira, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos exemplos na vida a serem seguidos. A gente não falou que o exemplo arrasta? Então, somos pessoas que tecemos a nossa teia e aqueles que nos envolvem são influenciados por nós e vice-versa.
nós influenciamos essas pessoas também? Então, a gente sabe que quando chega em casa, por exemplo, podemos chegar de bom humor, né? Então, chegamos bem do trabalho, animados, tal, alguma coisa de bom aconteceu, fomos promovidos ou conhecemos alguém que valeu a pena dentro do nosso trabalho. E aí a gente chega em casa, o que que acontece? A gente encontra pessoas, ou uma determinada pessoa de mau humor, uma pessoa com baixo astral, uma pessoa com energia ruim. O que que vai acontecer? A gente talvez vai ter uma chance grande de se contaminar. A gente vai ter que ser muito forte para fazer o contrário, para reverter o humor ruim dessa pessoa que nós encontramos. Não só em casa, pode ser em qualquer outro lugar. Em casa foi apenas um exemplo. Então a gente precisa realmente, o nosso exemplo, o tempo todo, ser plantado do bem, com boas atitudes. E o detalhe, não esperar reconhecimento. Qual é o reconhecimento que eu preciso quando eu executo uma boa ação? Nenhum reconhecimento. Não tem necessidade de reconhecimento. Nós temos que fazer uma boa ação por ter feito uma boa ação. Temos que seguir um princípio moral, um princípio ético, a educação, né, a consideração e o respeito aos outros, simplesmente assim, por precisar sermos assim. Porque, como o Emmanuel já disse, como é que ele falou que o hábito antecede, né? Então, a gente tem, o hábito antecede a disciplina. Para sermos disciplinados em certo assunto, precisamos adquirir o hábito. Ah, mas eu tenho dificuldade, quando eu encontro alguém não consigo levar a pessoa para cima, tal. Tudo bem, pratica. Chegue e pratica. Olha, quando chegar em casa, pensa, planeje a sua situação. Não viva ao Deus dará. Então, como diz o ditado, né? Então, ou como Deus dará, também tem a ver com o nosso amigo que infelizmente se afogou em cima do telhado. Deus dará, né? Mas já deu, e ele não percebeu, né? Então, a gente precisa pensar um pouco nesse assunto, com relação a não agir de maneira automática. Vamos fazer um planejamento, né? E, então, nesse sentido, o que eu trago para vocês com relação a Jesus é que dentro desse tempo de 5 bilhões de anos, esse planeta foi sendo criado, foi sendo trabalhado, foi sendo desenvolvido. Para quê? Para que nós, um grupo de espíritos afins, possamos estar presentes dentro do planeta para evoluirmos, vírgula, juntos, evoluirmos juntos, não cada um para o seu lado. Então, esse mestre que emana luz para todos os cantos e não conseguiríamos, por exemplo, ficar na frente dele, da mesma maneira com que Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, ficou cego ao encontrar a luz de Jesus no deserto e depois se recuperou, da mesma maneira não conseguiríamos ficar na frente do mestre, pela luz que ele emana, pelo grau de desenvolvimento que ele se encontra. Então, ele é nosso exemplo. E esse nosso exemplo nos traz o tempo todo o como se comportar. E a gente percebe, por exemplo, a gente estava comentando esses dias num outro bate-papo, na quarta-feira, ontem, aliás, eu faço um programa de parábolas, né? Ensino aquele livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Kai Barchutel, às quartas-feiras, às 20 horas. E a gente estava comentando a respeito desse núcleo espiritual comum que somos há 20 séculos, praticamente, né? Então, uns evoluem de maneira diferente dos outros. Agora, sempre com os nossos tutores e guias espirituais. E todos eles sempre respondendo aos guias dele. E aos guias dele sempre sendo como responsável Jesus Cristo. Então, o nosso chefe, o nosso mestre maior, Jesus Cristo, que nos inspira direta ou indiretamente o tempo todo. E sabemos que as coisas não vêm por acaso. Então, por exemplo, hoje a Paula faltando, não pôde ter vindo falar com vocês, bater um papo, talvez fosse uma oportunidade de que eu próprio pudesse ter, e agradeço essa oportunidade, de poder falar a respeito desse assunto com todo mundo. É um assunto muito interessante, um assunto, existe muita coisa a ser abordada, e a gente é obrigado a lidar um pouquinho com a literatura existente. Então, aqui eu trouxe para vocês, aqui, por exemplo, olha, no livro Fonte Viva, que a doutrina usa muito, de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, a gente tem, por exemplo, aqui no capítulo 65. Eu vou ler para vocês um pedacinho, olha. Capítulo 65 diz o seguinte, é um pedacinho de uma carta de Paulo aos Coríntios, né, 10, 7. Ele diz o seguinte, olhais para as coisas segundo as aparências?
Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Olha que bonito. Isso é um pedaço de uma carta que Paulo, em uma de suas viagens, escreveu ao povo, né, aos coríntios. Então, qual é o comentário então que Emmanuel faz para a gente? Olha, não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Ou seja, nós temos certeza que todos nós temos que nos aperfeiçoar. Muitas vezes, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. Então, quantas pessoas já não acham, nossa, mas eu estou superior já. Eu vi aquele cara fazendo aquilo, jogou uma lata para fora do carro, eu não faço isso. Eu já sou superior, né? Pensamos muitas vezes, essa é a nossa realidade, né? Então, dentro da nossa cabeça, nós achamos isso, né? Aí ele diz o seguinte: o vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. Gente, olha que comparação. Se a gente compara nós, por exemplo, nossa atitude com a dos outros ou com a de Jesus, se a gente pensar que o vagalume, quando acende pequenos relâmpagos, que ele pisca de maneira pequena, quando ele olha para o seu relâmpago, pequeno relâmpago de luz, ele diz: nossa, quanta luz eu estou emitindo, né? Só que na hora que ele passa por uma vela acesa, ele olha: meu Deus, isso é equivalente a 100 vagalumes piscando ao mesmo tempo. E a vela, se pudesse se locomover, seria a mesma coisa. A vela, quando passa por um poste ou uma lâmpada incandescente ou fluorescente ou de LED, ela olha e fala: nossa, eu sou apenas uma vela ainda, tenho minha luz própria, mas existem velas muito mais potentes do que eu emanando essa luz. Então, isso é importante. Isso faz com que a gente possa refletir em cima da nossa relação com Jesus. Temos sim nossa luz. Precisamos valorizar aqueles momentos em que ela aparece, mas não com orgulho. Isso é diferente. E sim com uma maneira que podemos estar espargindo esse conhecimento, né? E aí ele segue. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, que eu acabei de falar para vocês, né? Embaçando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensorbece-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Então, olha que comparação bonita que é feito, e aí ele fala com relação à sombra, né? Então, que a sombra é protetora e educativa. E aqui dentro disso a gente abre um parênteses, que com certeza esse ensinamento que vem do mestre, através das palavras de diversas pessoas, de Herculano, de Emmanuel, também a gente já leu coisas a respeito, que dizem que não existe a sombra, né? Que a sombra não preenche algum lugar. Então, o que existe é a falta de luz. Então, à medida que a gente cresce, à medida que vamos adquirindo luz, seguindo as normas e preceitos éticos do Evangelho, nós vamos preenchendo a sala de luz. E preenchendo a sala de luz significa espantando as trevas. Então, as trevas e as sombras, elas são dizimadas através da presença da luz. Não existe uma maneira de que a sombra saia do ambiente sem que a luz chegue. Então, isso é importante. E isso a gente pode também trazer como ensinamento que Jesus primordialmente traz. E aí ele segue, olha: enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas voltando ao clarão infinito da verdade, com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira, né? Respeitemos cada realização a seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido, né? Então, todos somos companheiros da evolução. Todos estamos juntos e esse ser iluminado que foi Jesus Cristo e é ainda Jesus Cristo nos ilumina o tempo todo. Então, sabemos que dentro dos nossos centros, não só no centro espírita, não precisa ser espírita, a gente está falando de cristianismo, né? Somos cristãos acima de tudo. Os cristãos são aqueles que seguem a norma e a educação e o que está escrito no Evangelho, no novo Evangelho que Cristo nos trouxe. E Cristo também revolucionou
o Evangelho, porque existiam as leis mosaicas no passado. Por exemplo, também comentamos esses dias que as coisas evoluem. Na lei mosaica, na lei de Moisés, 3.500 anos antes ainda, em vez de falar 2.000 de Cristo, a gente sabe que não era recomendado que os vivos falassem com os mortos. Então, a lei mosaica proibia a conversa dos vivos com os mortos. Então, a partir disso, sabemos a diferença que faz do protetor, do nosso consolador hoje, que é a doutrina espírita que Kardec nos trouxe, que nos incentiva essa relação entre os mundos paralelos. E isso Jesus também nos trouxe através de diversas conversas, de diversos ensinamentos que a gente pode encontrar a respeito dele nos capítulos todos que encontramos no Novo Testamento. E ainda dentro da literatura, a gente tem no Consolador, também queria citar para vocês, tem a respeito do Evangelho. Então, o Evangelho o que é? O Evangelho é uma compilação de ensinamentos. Não sei se alguém aqui dentro de vocês, ou depois, ainda nunca leu o Evangelho de Jesus, mas o que existe dentro dos evangelistas foram pessoas que registraram com a maior fidelidade possível as palavras do Mestre. Eles conviveram com o Mestre. E, aliás, será que um de nós também não conviveu? Será que algum de nós esteve a seu tempo dentro ou do lado da história de Jesus? Pode ser que sim, né? Eu gostaria de ter sido alguém que seguiu ele, não gostaria de ter sido alguém que espetou ele com a lança, né? Então, mas em todo caso, se eu estou por aqui ainda, talvez eu tenha espetado alguém. Então, olha no Evangelho, aqui no O Consolador, de Emmanuel, ele fala o seguinte, no capítulo 3.2, ele trata de Jesus. Então, a pergunta é a pergunta 282. Então, vamos lá. Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, o Velho Testamento, hein? Qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens, né? Porque se existe um Velho Testamento, existem os profetas que dizem algumas coisas, existe o Novo Testamento, então, quando se contradiz o Novo com o Velho, né? Qual é a posição do Evangelho na educação religiosa, então? Se existem algumas contradições, ou, por exemplo, essa que eu disse, em que no Velho Testamento era proibido ter contato com os espíritos. Hoje a gente sabe que a mediunidade é inerente ao homem, né? Olha, a resposta é o seguinte: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Então, significa que o Velho Testamento foi a estrutura de concreto que sustenta o cristianismo. É uma construção lenta de mais de 2.000 anos. Então, e a partir daí, quando Jesus chega 2.000 anos atrás, então o Evangelho de Jesus é o edifício da redenção das almas. Então, é por onde as almas podem se apoiar para que cresçam, né? Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. E aí ele segue, 283. Com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João, que diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Né? Qual é a interpretação, então? Então, o que Emmanuel nos diz? Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo, nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-nos em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades da Terra. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho, de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Então vejam bem, que nessa citação nós ouvimos que Jesus não pode ser comparado a um filósofo, não é a mesma coisa. Ele ele traz toda um código de comportamento humano para que nós possamos nos basear
e possamos, como está escrito aí no tema, ó, reencontro com Jesus. Cada um tem o seu reencontro com Jesus. O reencontro com Jesus, ele pode ocorrer simplesmente de uma relação com uma pessoa que nós amamos e que nos desperta alguma coisa. Ele pode ocorrer à medida que nós conheçamos alguma coisa do Evangelho que nos desperte, nos tire dessa sombra e nos traga a luz para invadir a nossa sombra. O reencontro com Jesus, ele é particular de cada um. E ele vem também de uma coisa muito falada por Joana de Ângeles, que é a reforma íntima. A gente às vezes não consegue ter um reencontro com Jesus sem nos reformarmos, sem pensarmos em nós mesmos, sem nos conhecermos a nós mesmos antes de tudo. E o tema é o reencontro. Reencontro significa o quê? Que nós já nos encontramos com Jesus, que seria simplesmente um reencontro. Isso vai acontecer novamente. Por quê? Porque já tivemos outras encarnações. Nós temos os períodos entre as encarnações em que estamos nos preparando para o plano encarnatório. Nesse momento, nossa visão é ampliada, nossos ouvidos se expandem, nossa intuição é mais apurada, mais aguçada. Então, nesse momento, estamos tendo um encontro com os emissários de Jesus. Então, nós estamos hoje encarnados, correto? Se estamos encarnados, a gente não tem aquela facilidade do encontro. Então, por isso que o tema vem como o reencontro com Jesus. Esse reencontro, ele pode acontecer, como eu falei, de diversas maneiras. Eu estou contando uma história para vocês particular. Eu sou médico, trabalho aqui em Pindamonhangaba, São Paulo, no Vale do Paraíba. Estamos aí não muito longe do Rio de Janeiro nem de São Paulo. E sou originário de Campinas, São Paulo. Sou originário de uma família cuja mãe era espírita e pai católico. Frequentei a igreja, fiz primeira comunhão, até que minha mãe me levava no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. E aí eu comecei a sentir uma nova realidade. E foi lá que, pela única vez, eu conto, e as pessoas falam, puxa vida, que pena que não viu mais vezes, né? Foi a única vez que eu tive contato com Chico Xavier. Foi numa apresentação de um lançamento de um livro, que era Jovens do Além, e eu tenho um livro autografado por Chico, desse dia, que eu era criança ainda. Devia ter uns 8 ou 10 anos de idade, eu me recordo muito bem. A partir daí, os princípios de Jesus começaram a ser inoculados e colocados de maneira lenta dentro de mim. Mas foi muito lento, porque cerca de 5 ou 6 anos atrás é que o despertar maior existiu. De que maneira? De uma maneira que eu me permiti sentir, me permiti fazer uma introspecção dos ensinamentos de Cristo, para que a gente possa colocar em prática. Eu passei a frequentar o Centro Eurípides Barçanufo, na minha cidade, e rapidamente passei a ser orador da mesa, servi água também, servi chá, e fui tendo uma trajetória que é curta por enquanto, eu considero extremamente curta, que não chega a 10 anos, apesar de ser espírita desde pequeno. Então, o reencontro com Jesus está nos pequenos atos, porque a gente pode desejar muito que aconteça com a gente um fato marcante, como, por exemplo, Paulo de Tarso se transformou em Paulo, né? A gente já comentou isso aqui agora, hoje, com um grande evento, né? Com fogos de artifício para que aconteça, mas não é assim muitas vezes. A maioria das vezes nós não temos essa grandeza, né? Então a gente sabe que Deus se preocupa com todos os seus pequeninos, mas nós precisamos nos conformar que somos formiguinhas que passo a passo vão adquirindo seu conhecimento. Então, já encaminhando aqui para o nosso bate-papo final, para depois o Francisco voltar e a gente trocar uma ideia, eu diria para vocês que o encontro ele tem que ser praticado. Tem que ser praticado, que a gente reflita em cima de cada ato, que o nosso dia a dia seja muito cheio de reflexão, muito cheio de emoção, de caridade. Não podemos nos deixar que a frieza do bem material, a frieza do dia a dia nos atinja de maneira profunda e indelével. A gente precisa do material, mas esse material tem que ser um acessório, pois a gente não leva nada desse mundo, a gente só leva aquilo que a gente adquiriu de conhecimento. Então, nosso conhecimento, nossas boas práticas é que vão fazer com que nosso perispírito fique impregnado das boas ações. E isso é o plano de Jesus. Isso faz parte de se reencontrar com Jesus. Então, o que eu desejo para vocês é que essa noite possa trazer para cada um pedacinho desse bate-papo que a gente teve e pensar,
qual será o meu caminho, para onde eu olho, por onde eu começo, para que eu possa ter esse reencontro com o Mestre, que nos traz tudo o que precisamos, que nos traz nosso código de conduta, nos traz a misericórdia quando erramos, nos trouxe Allan Kardec com o Consolador e a terceira revelação. E essa é a nossa prática hoje, o Espiritismo, a doutrina espírita que nos traz tanto amor, tanto carinho, tanta preocupação, está impregnada de seres do bem, está impregnada da presença de Jesus Cristo, que ilumina os nossos guias, ilumina todos aqueles que trazem a literatura maravilhosa que nos acompanhamos. Agora precisa estudar, gente. Precisa dar uma boa lida nas obras da doutrina. A gente precisa ler aquelas cerca de 2.000 e poucas páginas, que são os 5 livros de Kardec. Precisamos ter uma boa ideia do como é a doutrina, até para que a gente não se deixe enganar por conceitos que não são reais, que não nos levam a lugar nenhum. Ou pelo contrário, até pior, que nos levam a lugares ruins. Conceitos que a gente vai alimentando, não sabe nem porquê, e que nos levam a lugares não tão bons assim. E que talvez a gente possa descobrir de maneira tardia. Então vamos, ficar de olho aberto e ter a fé raciocinada. Tudo aquilo que se fala, precisamos raciocinar em cima daquilo e temos que ter conhecimento. E que agradeçamos ao Pai, agradeçamos aos nossos mentores, a mais uma noite de aprendizado e que a gente possa fazer com que todos sejam abençoados. Então, vamos juntos então fechar os olhos para que a gente peça, Senhor Pai, nos abençoe, nos traga a iluminação necessária para que todos os presentes possam estar iluminados com um pouquinho de sua luz, para que a Mãe Maria seja também presente em nossos atos e ilumine sempre o nosso pensamento, esteja presente em nossa família, que sempre o nosso coração esteja aberto para o bem, que sempre a nossa consciência possa discernir o bem do mal e que o respeito ao próximo, a igualdade entre as pessoas, o amor fraterno, a falta de interesse nas coisas, a dedicação ao próximo, tudo isso possa falar mais alto do que aqueles interesses materiais, do que aquilo que não nos leva a nada. Pedimos a Jesus, que é o nosso grande mestre, pedimos a todos aqueles espíritos de luz que nos iluminam e que estão sempre presentes em nosso tempo, para que sempre façam com que enxergamos o caminho do bem. E agradecemos a presença, deixamos um grande beijo a todos. Que assim seja. Obrigado. Caro amigo, nós queremos te agradecer do fundo do coração sua presença, sua disposição em estar conosco essa noite, pego de surpresa. Linda a sua palestra. E esperamos contar com você outras vezes, tá? Essa foi de supetão, a gente não tinha a alegria de conhecer o que estamos tendo agora. Maria Lúcia, por favor. Muito bom. Eu achei muito bem colocado, assim, tudo que tu falaste foi muito bom, mas especialmente aquela coisa dos juntos, né? A gente se unir muito, é muito importante isso, a gente ter essa noção de que nós estamos todos conectados, né? E Jesus é aquele que faz esse elo entre nós cristãos, né? Então, é muito importante isso que tu falaste. É bom que se escute isso nessa época que há tanta separação, né? Então, acho que essa parte dos juntos é muito forte. Eu acho maravilhoso que foi colocado. Muito bom, viu? Muito obrigada. Que bom, Márcia, que bom, Francisco. Obrigado. Suas palavras finais, a gente vai encerrar e depois a gente pode dar um papinho, tá vendo? As palavras finais, por favor, Val. Ok. Maria Lúcia, é verdade, o juntos é muito importante, porque esse entrelaçamento que a gente aprende, ele é muito importante mesmo, porque se nós não tivermos a noção de que tudo aquilo que a gente faz impacta as pessoas, a gente pode estimular o egoísmo, estimular a solidão, que as pessoas possam agir por si próprias. Então, a gente tem que ter essa noção que não é simplesmente alguém me olhando, me vendo fazer o bem, né? Então, o ato da prática do bem vai impactar por si próprio a minha comunidade.
ela não precisa ser vista por ninguém. Então, esse juntos vem nesse sentido, vem no sentido que a gente não precisa ter ninguém nos olhando para que o bem seja feito e seja propagado, simplesmente. Bom, vamos passar a palavra ao Leonardo, a gente depois vai encerrar e logo depois a gente vai continuar na sala, que será aquele papinho com o Walter, para continuar. Leonardo, por favor. Walter, obrigado pela oportunidade que você nos deu, viu? Realmente, Bom, nosso Leonardo há problema de internet, como acontece muito, né? Então, Walter, nós vamos sair do ar e vamos continuar na sala batendo um papinho, tá bom? Ok. Eu agradeço muito, fico muito feliz. Obrigado, viu? Maravilha. Então, boa noite a todos, foi uma alegria estar dividindo com vocês mais essa oportunidade de aprendizado. Perdemos muito essa noite com o Walter e convidamos a todos para voltarem a estarmos juntos na próxima quinta-feira para mais um banquete de luz espiritual. Muita paz a todos e até lá.